Tem medo de falar em assembleia? Hoje, nesse vídeo, vou te passar 3 dicas matadoras para eliminar esse temor. Eu sou o Jonatas, seja muito bem-vindo, CEO da Solvit Soluções Condominiais. Eu sou especialista em marketing condominial e ajudo síndicos, gestores e administradores a melhorarem sua comunicação para aumentar os seus ganhos. E se você tem esse receio de falar em público, não se sinta só. Uma pesquisa feita por um jornal britânico apontou que quase a metade da população, em torno de 41%, colocam o medo de falar em público na frente até do medo de morrer, a chamada glossofobia. Então, você está junto com uma população muito grande aí. E basicamente, as pessoas têm esse receio de falar em público por uma questão de emoção, ela sente que não vai agradar. Tem uma série de fatores que atuam na cabeça da pessoa que fazem ela ter esse temor. Então, com esse passo a passo, são 3 dicas bastante relevantes que nós vamos passar que vão auxiliar nesse caminho. Primeiro aspecto muito importante, conheça o tema. No caso de uma assembleia, e eu quero reforçar isso aqui para vocês, que se você procurar no YouTube, existem pouco material voltado diretamente para condomínio, a maior parte fala de linguagem em público geral. No caso do condomínio, a partir do momento que você solta o edital de convocação, o síndico já tem que estar na mente a totalidade das informações para aquela assembleia. Claro que um outro orçamento pode chegar depois, a gente sabe que na correria do dia a dia isso pode acontecer, mas pelo menos a importância de cada uma das situações o síndico precisa ter na cabeça. Então, por exemplo, vai convocar lá, já fizemos aqui um vídeo sobre a assembleia ordinária, por exemplo. Então, vai soltar o edital de convocação. A prestação de contas, ela precisa estar na cabeça do síndico já. Então, quais foram os aspectos importantes passados naquele período? Quais foram as grandes implementações realizadas naquele período? Justamente para que, quando se chegar no dia da assembleia, você ter propriedade para falar. Então, por exemplo, a conta ordinária no início do ano tinha 50 mil, por exemplo, agora no final do ano está com 60 mil. Esse aumento foi devido a férias que o funcionário acabou não tirando, então sobrou esse dinheiro no caixa, ou houve um pequeno decréscimo, explicar essas razões. Então é muito importante que o síndico tenha na ponta da língua a maior parte das informações. Naturalmente que não tem como saber de tudo, mas dentro ali daquelas informações mais relevantes, o síndico precisa estar assim a par. Caso de uma previsão orçamentária, por exemplo, quando solta o edital, pelo menos uma indicação se necessidade de aumento ou não, o síndico precisa ter. Também já prometi aqui um vídeo de previsão orçamentária, nós vamos fazer mais adiante. Então, quais foram os índices de reajuste? Então, se teve dissídio, qual foi o percentual, se o condomínio tem pessoal próprio, pessoal contratado, não quer uma empresa terceirizada, um porteiro que está lá há anos, enfim. É importante saber a diferença, as datas nas quais os dissídios acontecem, se algum contrato o condomínio contratou adicionalmente, então tinha lá elevador, bomba, alarme de incêndio, precisou contratar alguma coisa excepcional, o síndico precisa ter essa informação. Se algum desses contratos precisou ser majorado, então precisou de que o jardineiro, em vez de uma vez por semana, passasse a ir 2 vezes por semana, se o piscineiro ia uma vez por mês, aí no verão, para que as pessoas utilizam mais a piscina, precisou ter uma ampliação. Então o síndico precisa ter todas essas informações na ponta da língua para, caso haja alguma interpelação, ele não ser pego de surpresa. Mas o mais importante aí, já falando especificamente do nosso tema, que é perder o medo de falar na assembleia, quando você está empoderado com todas as informações, quando você está a par de tudo o que acontece, você fica muito mais seguro para passar essas informações e aí naturalmente você já vai transparecendo.
E essa confiança vai justamente tirar esse medo de você. Então, recapitulando esse ponto, primeiro item para tirar o medo de falar em público é conhecer bem o tema. Inclusive, é importante que você saiba também o ambiente. E agora a gente já vai passando para a segunda dica, que é conhecer o público, conhecer como é que está a situação. Então, por exemplo, o condomínio. Você, síndico, já está pelo menos há um mandato, ou ainda que tenha acabado de ser eleito, alguma informação você já tem daquele condomínio. Exceto quando você é um síndico profissional, você está indo lá para concorrer a síndico profissional, então às vezes é mais difícil ter os dados precisos. Embora nas consultorias que a gente presta, justamente eu oriento que o síndico que esteja concorrendo insista com aquele que o convidou, e normalmente, na maior parte das vezes, tem tido sucesso. Mas isso é um caso para um outro vídeo. Então, conhecer o ambiente é muito importante. Você sempre sabe que existe aquele condômino que sempre pede alguma coisa, então ele reclama que está muito grande, que está muito pequena a letra, mesmo você sentando perto, mesmo você ampliando o máximo. Então, você já, por exemplo, um caso que já aconteceu conosco, tinha um condômino como esse, ele sempre reclamava para o síndico que os slides ele não enxergava, que era muito difícil de tomar as decisões assim. Então, quando ele me passou essa informação, nós passamos orientação para ele levar impressa a previsão orçamentária, assim o cidadão pôde acompanhar e aí não tinha mais o que reclamar. Às vezes as senhorinhas não querem que haja aumento na cota condominial, então você precisa ter na cabeça que muitas coisas aumentaram de consumo, então o feijão, o vestuário, a energia, então todas essas informações o síndico precisa estar de posse para justamente combater essas pessoas. E aí quem que pode auxiliar nesse climão? Primeiro é o próprio zelador ou gestor. O gestor sabe muitas vezes quem que vai participar da assembleia, como é que estão as pessoas. Às vezes o próprio corpo diretivo consegue dar esse aval. Infelizmente tem o grupo de WhatsApp que também muitas vezes acaba sendo um termômetro nesse sentido, no que diz respeito ao clima geral de como está o condomínio. Outro fator importante, ainda dentro dessa questão de conhecer o ambiente, conhecer o público, se você já sabe que existem demandas que sempre são solicitadas, então, e aí agora entra a sensibilidade do síndico, do gestor, do administrador, mandar com antecedência algumas informações. Então, às vezes você pode mandar o edital de convocação junto com a previsão orçamentária ou com os orçamentos do que vai ser discutido. Então, vamos supor que vai ter uma obra muito significativa. Muitas vezes as pessoas ficam receosas de fazer uma aprovação muito alta sem uma informação prévia. Só que isso você precisa fazer com parcimônia, porque em muitos casos somente a oposição ao síndico e ali aquele corpo diretivo acabam se apegando nessas informações e gerando ainda mais tumulto. Então essa é uma dica que você deve avaliar em que circunstâncias utilizar. Bem, chegando então à nossa terceira e última dica referente ao medo de falar em assembleia. E qual seria essa terceira dica? A postura. Então, a postura do síndico ao falar na assembleia ela é essencial para que todos esses dois outros itens sejam ratificados. E como que seria a postura? Basicamente, existe um estudo que foi feito na Universidade em Los Angeles que fala que os efeitos da comunicação nas pessoas ela é dividida em 3 pilares. Então, o gestual, a expressão não verbal, ou seja, a movimentação do corpo, como você se posiciona, a gesticulação, isso representa 55% do impacto que isso gera nas pessoas. Então é muito importante que você esteja seguro do que está falando para que o seu corpo não diga o contrário, para que você consiga transmitir para a sua audiência, no caso lá o plenário, né, as pessoas que estão lá te assistindo, que você realmente está confiante, então o seu corpo vai falar isso. Quando você está seguro,
você não tem razão alguma para estar preocupado, para estar nervoso. Então, essa é a importância de estar preparado e conhecer o terreno. Outro aspecto bastante importante é a voz. Então, você já deve ter notado isso quando tem alguém que está acusando, ou tem aquele condômino que não sabe bem o que está falando, a voz dele está um pouco trêmula, ele não tem tanta segurança para falar. E da mesma maneira, o seu público te vê assim. Então, caso você esteja muito nervoso ou não esteja com tanta segurança com relação àquilo que você está passando, muitas vezes alguns síndicos delegam para a administradora estar à frente, então às vezes é feita uma pergunta direcionada ao síndico e ele fica numa situação delicada em função disso. Então, por essa razão, é muito importante que tanto o item 1 quanto o item 2 passado estejam bem enraigados para que você consiga tanto ter um gestual condizente com o que você está falando e a sua voz e a sua expressão vocal como um todo. Então a velocidade, às vezes está falando muito rápido porque quer terminar logo, ou está falando muito devagar para dar tempo de raciocinar. É claro que, e aí também caso para outro vídeo, as técnicas aí de oratória dizem que você tem que às vezes acelerar um pouquinho o que está falando, às vezes baixar um pouquinho a velocidade, mas se você não fizer isso com a maestria devida, pode conotar uma outra situação. E por fim, por incrível que pareça, diante aí desses percentuais que eu falei, sobraram 7% para o conteúdo. E por que o conteúdo acaba tendo, nesse grau de importância, um percentual um pouquinho abaixo dos demais? É porque justamente as pessoas, elas estão mais preocupadas se você está falando a verdade, se você está se comunicando de forma real, do que efetivamente com aquilo que você está falando. Então você já deve ter visto pessoas que falam com tanta veemência uma determinada situação, e ainda que ela não seja tão verídica assim, ela põe em xeque as dúvidas das outras pessoas. Em assembleia isso é muito comum. Às vezes aparece um advogado, aparece algum profissional da área, que por alguma razão ele não quer aquele rateio, ele não quer aquela decisão, então ele fala com propriedade, fala alto, e inflama ali os demais, e aí você acaba ficando numa situação de proteção. Então se você tiver a segurança passada nos outros dois itens, você vai ter a convicção, a postura e o conteúdo necessário para repassar. Então, diante de tudo isso, espero que tenha ajudado. Então, recapitulando, para que você reduza o seu medo de falar nas assembleias. Primeiro aspecto, conhecer o tema. Então, de cabo a rabo, saber o que vai ser falado nessa assembleia. Eu sei que muitos síndicos profissionais às vezes falam: pô, Jonatas, mas não tenho tempo de fazer essa avaliação. Então, ou você amplia a sua equipe, consiga um preposto adicional, alguma coisa nesse sentido, ou você atenda menos condomínios, porque é muito importante delegar tempo para essa informação. Tem outros casos nos quais o síndico é condômino e ele fala: poxa, mas eu estou aqui para ajudar, eu recebo só uma isenção, eu recebo muito pouco, em muitos casos nem receba. Nesse caso, síndico condômino, você precisa negociar melhor essa sua contrapartida, ou então abrir mão, deixar que uma outra pessoa com mais tempo, mais disponibilidade o faça, ou ainda venha contratar um síndico profissional. Mas nenhuma dessas informações deve ser justificativa para você não se preparar para a assembleia. O outro tópico que nós falamos é conhecer as pessoas e o ambiente. No caso de uma eleição, você está indo como síndico profissional, busca informações o mais que for possível com quem te fez o convite, e aquele que está fazendo ali no próprio condomínio, buscar informações com um gestor, com os conselheiros, com alguns amigos, algumas pessoas que conhece, para que chegue na assembleia já com alguma bagagem. Por fim, está realmente engajado com postura adequada na assembleia, que aí foi o passo 1 e 2, chegando no 3, deixando você mais tranquilo para passar isso para as pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você, por favor, curtisse aqui. Isso ajuda bastante outras pessoas que possam ter acesso também a essa informação.
Se você é novo aqui, vou te pedir também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Isso vai fazer com que as informações cheguem ainda mais rapidamente para vocês. Outro fator muito legal, nós temos umas redes sociais bastante ativas, então temos o Instagram, nós temos o Facebook, Twitter, o LinkedIn. Então se você tem interesse nesse setor condominial, parte de comunicação, informações de forma geral, então você acessa lá, @solvitesc, todas as nossas redes sociais são assim para facilitar, e aí você vai ter lá acesso a inúmeras informações e dicas para o seu dia a dia. Eu vou me despedindo aqui, te agradeço ter ficado até esse momento comigo e te vejo em breve. Até mais.